começar a gravar agora, ó. Já apertei, tá gravando. Porque depois eu vou colocar a aula lá no sistema do Avo, tá? Primeiro, eu agradeço vocês que estão aqui. À medida que o pessoal conseguir entrar, já a gente marcou 7h30, já são 7h39, então também não dá para brincar muito com o tempo, porque tanto o aplicativo, ele tem tempo certo, e quanto a gente tem que correr atrás do tempo, né? Atrás Assim, eu espero muito, muito mesmo que a gente volte a ter aula presencial nesse semestre. A minha preocupação é que o governador vai liberar a partir do dia 11, mas eu já ouvi que escolas, né, faculdades e academias de ginástica vão ser as últimas a serem liberadas, né? Obviamente por conta da questão da aglomeração de pessoas. Então, por mais que vocês... a gente junto é muito mais gente do que realmente dependendo dos ambientes de trabalho de vocês, né? Vide aí a Beatriz, que não parou de trabalhar, vide a Rayane, que voltou a trabalhar, agora está indo de máscara, a Cleide também era para voltar, não voltou. Então, assim, é interessante, eu estou perguntando isso para vocês, porque eu, quanto advogada, vocês não fazem ideia do transtorno que a gente está tendo, porque, assim, todos os dias praticamente, ou diria, vamos dizer assim, todas as semanas, desde março, quando começou o isolamento, o governo federal edita medidas provisórias, regulamentando a questão tributária para as empresas, a questão dos contratos de trabalho para as empresas, e assim, é lei, medida provisória é lei, e a gente tem que oferecer esse tipo de serviço para os clientes, inclusive, e ao mesmo tempo a gente também não está dando conta. Então, assim, eu estou o tempo todo preparando novos temas para fazer live no Instagram, porque os clientes perguntam e a gente precisa formar, inclusive, essa autoridade para mostrar. O governo faz uma bagunça imensa, revogou agora esse contrato verde e amarelo, que é uma nova modalidade de contrato de trabalho, através de uma outra medida provisória. E assim, eu não sei se vocês conhecem ou tem alguém que está trabalhando via essa modalidade dessa medida provisória anterior, e agora ela simplesmente foi revogada. Aí, assim, o empregador, né, não sabe o que faz, o trabalhador não sabe. Então, assim, a gente tem que fazer... ter criatividade jurídica para orientar, né? Então está bem complicado. Hoje o professor Carlos colocou um descritivo lá no grupo dos professores a respeito desse aviso, dessa constância que os professores têm que manter, até porque até dia 11 realmente a gente não vai conseguir ter nenhuma notícia a respeito das voltas das aulas presenciais, mas dessa constância em relação assim, claro, ficou livre para cada professor adotar a estratégia que quiser para manter as aulas, porém, houve uma orientação da faculdade muito forte da gente ter essas aulas ao vivo, ou seja, da gente tentar minimamente manter a nossa rotina, né? Eu sei que vocês não foram para a faculdade, estão na casa de vocês, mas é o horário que vocês se propuseram a estudar, né? Então, assim, claro, está todo mundo cansado, está todo mundo super sobrecarregado, mesmo quem está em casa, que é o meu caso, por exemplo. A sorte que a minha filha, a escola deu 2 semanas de férias, então eu estou conseguindo fazer um pouco mais das minhas atividades, mas mesmo assim, as meninas, sobretudo, tá? Com nenhum preconceito aí com o André e o Pedro Henrique, mas as mulheres acabam se sobrecarregando muito mais, né? Porque a gente não consegue ver uma atividade doméstica que não seja organizada, que não se organize. Então, né? Bom, mas enfim, o que aconteceu? Aconteceu que eu precisava equiparar as semanas de aula de todos os outros professores. Em que pese que nós somos primeiro semestre, que vocês são novos na faculdade, eu sou uma professora nova na faculdade, eu consegui mexer com a ferramenta e avisei o professor que eu estava colocando as aulas ao vivo. Então, assim, na verdade, assim, as aulas são realizadas ao vivo pelo aplicativo Zoom, que nós temos no nosso horário de aula,
E a gente, depois, assim que termina, eu vou tentar, eu já coloco lá no sistema. Só que aí ele falou que eu tinha que equiparar para a aula 6. Então, eu já tinha algo organizado em relação à sexta aula. E eu vou tentar dar hoje, e vou deixar gravado para vocês lá também no sistema, ficar hoje de uma forma correta, tanto é que eu vou aliviar bastante na atividade, tá? Mas para vocês terem o sistema regularizado, de acordo com os outros professores, mesmo em sendo, né? Porque assim, a faculdade não quer saber as exceções, a gente tem que cumprir a regra e pronto, tá? Então, por isso que eu mandei a mensagem para vocês lá no grupo, falando exatamente, né, olha, por favor, eu preciso adequar lá, eu explico para todos vocês esses tópicos. Então, a minha ideia aqui é explicar isso para vocês, os tópicos da aula 5 e da aula 6, que são tópicos super específicos de legislação trabalhista, no que diz respeito à jornada de trabalho e à remuneração, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, ó, uma partezinha aqui das minhas telas, quer ver? Eu vou compartilhar, vocês estão vendo a tela aqui da jornada de trabalho? Sim. Então eu vou começar com esse assunto, essas telas estão lá no sistema também, então vocês podem depois baixar, não precisa tirar foto, nada, é só para a gente acompanhar isso daqui, não são muitas telas. Então, assim, a gente trabalhando o mínimo, que é isso daqui, e depois a outra, eu vou mostrar para vocês, que é a de remuneração, ó, que são 11 telas, mas é a tela da CLT, eu explicando, e aí vocês colocam para mim a dúvida que tem em relação ao questionamento do fórum, e na semana que vem, a semana que eu vou ter que colocar matéria para vocês, mas vocês têm que desenvolver aquela atividade, não é isso? E é a semana, inclusive, que a gente combinou que eu vou dar uma ajuda para vocês na realização da atividade, tá? Então, assim, eu vou colocar uma matéria que seja relacionado à atividade. Aí a gente pode combinar que assim que a gente terminar a nossa aula, vocês já realizam a atividade para entregar, porque pelo que eu entendi lá no sistema, vocês têm até dia 4 de maio para entregar, não é isso? Ou vocês não têm essa informação ainda? Não sabem? Não sei, não. Professor, era até o dia 1º que eu tinha visto. Então, quando que vocês vão ter? Vocês já têm acesso à atividade? A sua a gente Não, já responde. só a partir do dia 27. A partir do dia 27. Então, é a informação que eu tenho também. Ah, Entendeu? Essa atividade que vocês responderam é pergunta do fórum, tudo. Então, assim, pelo que eu tenho anotado na agenda, que o professor, porque eu fiz no final de semana, entreguei domingo para o professor. O professor falou assim, a responsabilidade eu receber e eu que passo para a equipe de TI lá, que coloca no sistema. Tanto é que o pessoal do sistema mandou orientação para a gente para não mexer em nada na plataforma, porque eles que iam colocar a atividade. Então, assim, ó, aqui na minha agenda está escrito o seguinte, isso ainda não mudou. Se mudar, eu mando para vocês no grupo, que vai ser disponibilizado para vocês no sistema a atividade que vai valer 6 pontos a partir de segunda-feira. E me parece que a gente vai ser obrigado, vamos dizer assim, o professor, a também colocar conteúdo, mesmo sendo a semana que vocês têm atividade para desenvolver. Então, o que eu quero combinar com vocês? Eu vou colocar conteúdo na semana que vem, mas é um conteúdo relacionado é uma revisão, vamos dizer assim, entendeu? Por que eu vou colocar um conteúdo que é uma revisão? Porque aí eu vou trabalhar eu não vou responder a atividade para vocês, que eu fiz umas questõezinhas ali, mas eu vou dar uma aula para vocês, que vocês com isso fresquinho respondem a atividade e já entregam na própria quinta, ou mais tardar na sexta. Porque, se eu não me engano, a data que vocês têm até dia 4, deixa eu ver se está anotado na minha agenda, né? Ainda está anotado isso mesmo, ó. Prazo de entrega do trabalho dos alunos, 4 de maio, tá? Então, assim, vamos lá. Primeiro, não se assustem, se tiver dúvida, pergunta. Se não entendeu, não quiser perguntar aqui, já está todo mundo junto, enfim, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar no particular,
porque assim, eu acho que agora eu consegui entender a sistemática daquele AVA, agora até revi os filmes e tal, então eu estou conseguindo, inclusive, usar o Zoom, porque eu estou fazendo aula de inglês, estou dando aula para vocês, ou até meu professor de espanhol lá também está fazendo. Então, assim, eu estou fazendo 1001 reuniões no Zoom. Outro dia até ajudei a professora de inglês, então por isso que eu estou compartilhando a tela e tal, enfim. Que eu acho, assim, é o melhor sistema, porque se eu ficar gravando um videozinho no YouTube ou podcast, vozinha minha, fica pior, na minha opinião, né? A gente já está longe. E a gente não... Por que eu fico insistindo, ó, vamos se ver e tal, porque a gente já está longe. Nem se vê pelo vídeo. Eu estou fazendo um monte de videochamada com minhas amigas, minha sócia e tal, porque senão a gente já não está se vendo e não faz nada disso, né? Então, aqui, quem que mandou? O André. Beleza. Então não é dia 4, não. É 23h59 do dia 1º de maio, não é isso, André? Tá. Obrigada que você mandou. Então, já aviso Isso aqui, mesmo, tá? professora. Não é 4 de maio, não, na segunda-feira. Então, é até na sexta. E sexta é feriado. Então, é o seguinte, claro, se vocês puderem adiantar, adiantem, mas não se preocupe, assim, qual que é a sugestão que eu dou? Tá? Até porque vocês são primeiro semestre, eu sei que não é a minha matéria, mas como eu me sinto na obrigação de dar essas orientações, porque eu me coloco muito no lugar sempre do aluno que está iniciando, porque eu já passei por isso várias vezes, e eu sei que é complicado. E, sobretudo, numa situação que vocês têm que ter aula pelo computador, né? Então, assim, primeiro, não sofram por antecipação. Não vale a pena sofrer antes do tempo. Segundo, se preocupem em desenvolver a atividade do dia da aula. Essa atividade, pelo que eu entendi, tem 6 pontos, tá? É o professor que ministra a aula com vocês, seja da forma que for, ficou livre para cada professora administrar isso com vocês, alunos, tá? Então, assim, eu já falei isso na aula passada e volto a falar nessa aula de hoje. Se preocupem na segunda-feira em fazer a atividade, entender a atividade do professor da segunda, da aula de segunda, terça com a aula de terça, quarta com a aula de quarta. Na quinta é a nossa aula. Então, na quinta, eu vou montar uma aula, umas telinhas de PowerPoint, que nem essas daqui, que são os temas que eu quero falar, que a gente vai... eu não vou dar a resposta da atividade, mas eu vou desenvolver os conceitos da atividade que eu espero que vocês respondam. Aí, a hora que vocês terminarem a aula, vocês vão lá, respondam e entregam já, tá? Para não ficar acumulando. E no dia 1º, vocês fazem o da aula do dia 1º, que é feriado, né? Vocês nem vão ter aula no dia 1º, mas vocês têm prazo para entregar a atividade. Tudo bem? Fica um pouquinho mais claro, assim, menos desesperador? Bom, vamos lá. Feito isso, eu vou começar com esse tema de jornada de trabalho. Então, na verdade, são 2 temas que eu quero conversar com vocês, tá? Jornada de trabalho e remuneração. Quando a gente fala jornada de trabalho, olha o que está na tela aí. O correto, na verdade, é ou jornada de trabalho ou duração do trabalho, tá? Nunca, e a gente acaba perguntando, nunca é o horário de trabalho. Por quê? Porque você tem um período durante o dia, né, durante as 24 horas do dia, que você está à disposição para o seu empregador, tá? Então, não necessariamente são as 8 horas, porque existem modalidades de contrato de trabalho que podem ser feitos em um período menor, ou 4 horas, ou 6 horas, tá? Então, assim, na verdade, esse conceito e essa determinação, não sei se vocês sabem, do porquê que a gente trabalha as 8 horas diárias, né, que é o comum, que é uma orientação da própria Organização Internacional do Trabalho, tá? Que menciona exatamente que a gente tem um dia de 24 horas e então a gente divide o dia, na verdade, para isso, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e as 8 horas restantes ou para o lazer ou para atividades na família, tá? Isso é uma discussão sociológica, inclusive, e que o direito do trabalho
a legislação trabalhista incorporou. Bom, o que é o conceito? Simplesmente o tanto de horas que você trabalha. Como que é o marco, né? A referência? A referência é sempre dias durante a semana, tá? Então, tá ali, semana de labor. Labor é trabalho, né? É um termo um pouquinho menos, né? Só para a gente não ficar repetindo trabalho, então a gente usa um sinônimo, tá? A discussão de natureza jurídica, isso para vocês não é relevante, porque isso é uma discussão jurídica, né? Mas é só para vocês entenderem que por que é necessário regulamentar as horas de trabalho. Eu já falei em aulas anteriores que essa questão do trabalho, ela permeia a vida de todos nós, e assim, existem limites que têm que ser colocados, porque senão, se a intenção do empregador é que você tenha mais tempo à disposição dele para fornecer mais a sua capacidade de força de trabalho, para que ele possa ter mais produção e ele possa lucrar mais com a produção. Ah, mas ele vai te remunerar. Ok, ele vai te remunerar, mas isso não era assim antigamente. Tanto é que tinha jornadas exaustivas, pessoas que eram colocadas em condições sub-humanas de trabalho, enfim, mulheres grávidas trabalhando em ambientes absolutamente insalubres, crianças trabalhando, pessoas velhos, né, sem condições físicas de trabalho pesado, naquelas caldeiras, naquelas minas de carvão, enfim, né? Foi necessário, diante de uma crise muito grande nessas relações de trabalho, de uma ascensão muito grande do capitalismo industrial, a regulamentação disso. Então, a maior parte dos países no mundo existe essa jornada. Quando eu falo a maior parte dos países, não estou falando de países árabes, eu não estou te falando lá da Síria, né? Eu estou falando aqui, a maior parte dos países que seguem as regulamentações da ONU, da OIT, enfim, adotam esse sistema de 8 horas de trabalho, tá? E é necessário porque se lida com vida, né? Tem que ter uma proteção, inclusive, para o trabalhador. E depende da natureza do contrato feito. Tanto é que tem, assim, a regra é 8 horas de trabalho. A exceção são outros turnos. Vocês já ouviram falar de turnos de 12 por 36? Trabalha 12 horas seguidas, folga 36 horas, independentemente se é trabalho durante o dia ou trabalho durante a noite. Então, assim, depende da escala de trabalho necessária para aquela atividade econômica. Então, quem decide a jornada de trabalho do trabalhador é o empregador, porque é ele que tem essa subordinação. Lembra da subordinação jurídica? Entretanto, o trabalhador, o empregador precisa, na situação de exceção, ou pedir uma recomendação e um acordo coletivo, que é via sindicato da categoria econômica, tá? Então, assim, se está presente na convenção coletiva daquela categoria econômica, essa possibilidade de você trabalhar numa jornada de 12 horas e folgar 36 horas. Então, depende. Vai depender da natureza do trabalho. Por exemplo, o pessoal que está trabalhando agora, né, em hospitais, o pessoal da área de saúde, alguns têm jornada de trabalho de 8 horas. Outros têm jornada de trabalho exatamente de escalas. Eu tenho uma aluna que foi minha aluna, que é enfermeira, acabei de falar com ela, ela mencionou, ela falou assim, não, eu estou trabalhando um dia sim, um dia não. Por outro lado, eu tenho lá onde meu pai fica na clínica, na casa de saúde que ele fica, eles estão fazendo escalas de trabalho de 10 dias. A equipe de trabalhadores, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, como lá tem lugar para ficar, então eles ficam, vamos dizer assim, confinados 10 dias, justamente para não ficar indo e vindo de condução, enfim, colocando tanto as suas famílias em risco,
quanto os idosos que estão na casa de saúde. Então, é permitido isso? Olha, em tese, numa situação de normalidade, não seria permitido. Mas vocês concordam comigo que nós estamos sobre uma época de vigência de uma decretação mundial de pandemia. E o Estado brasileiro, a gente já tem todas as medidas provisórias e todas as decretações de que a gente está, vamos dizer assim, num estado de exceção. Então, essas regras, né, elas foram adotadas, por exemplo, esse caso da clínica do meu pai, eu entendo que foram umas regras muito prudentes, porque o que eles fazem? Então, a equipe trabalha 10 dias seguidos e folga 20. Então, é o período, inclusive, se caso fizerem algum tipo de contaminação, você já sai do risco, né? Que o trabalhador é remunerado ininterruptamente, digamos assim, tá? Porque é remunerado por hora, enfim, a gente vai chegar nisso, tá? Bom, aí vem a segunda tela aqui que fala uma classificaçãozinha. Isso não é para decorar, isso é só para vocês entenderem a lógica, tá? Então, olha só, o que eu falei, ó. Quanto à duração, o trabalho pode ser normal ou extraordinário. O que é o normal? 8 horas diárias. Ou o quê? O que a gente conhece na legislação? 44 horas semanais, tá? Aí vocês vão fazer, assim, uma conta, que eu já fiz isso há muito tempo atrás. Se você trabalha 8 horas diárias e a gente tem 5 dias da semana, quantas horas de trabalho dá? 40 ou 44? 40, não é? 40. E essas 4 horas? Essas 4 horas são as 4 horas que, em tese, teríamos, né? Quem tem grau de trabalho assim, que trabalhar no sábado, tá? Então, eu conheço diversos empregadores que não é do comércio, né? Porque o comércio tem que estar aberto, tudo, enfim, mas que compensa essas 4 horas ao longo da semana. Tá? Vocês devem conhecer contratos de trabalho assim, né? Que a pessoa trabalha das 8 às 6, com 1 hora de intervalo só, né? De almoço e para refeição, enfim. E na sexta-feira sai às 5, 1 hora mais cedo, porque essa 1 hora, se ele trabalha 1 hora a mais na segunda, 1 hora a mais na terça, 1 hora a mais na quarta, 1 hora a mais na quinta, ele já trabalhou as 4 horas necessárias. Do sábado, ele não trabalha no sábado e na sexta ele sai mais cedo. As faculdades fazem isso com o seu pessoal administrativo, banco com o pessoal administrativo, né? Só pessoal de comércio que acaba não ficando nessa questão, tá? Então, assim... Professora. Pois não. Pode perguntar. Uma dúvida. Eu trabalho num escritório de advocacia. Trabalho de segunda a sexta. O meu horário é das 9 às 6. Porém, antes dessa pandemia toda acontecer, a minha patroa me chamou e falou que a partir daquele dia, por eu trabalhar de segunda a sexta, eu ia sair só entrar às 9 e ia sair 6h45. Tá certo? Então, vamos lá. Todo dia, de segunda a sexta? E você tem o registro do quê? Isso, segunda. E você faz intervalo... Recepcionista. Você faz intervalo de refeição. Isso, 1 hora só de almoço. Então, você entra o quê? Às 9? E aí 9? ela falou que... Isso. Ela falou que... Aí ela falou, pelo fato de você trabalhar de segunda a sexta, para dar as 44 horas, você tem que entrar às 9 e sair às 6h45. Mas certo, olha só, então. vamos contar comigo. Tá certo, mas você não tem um dia que você sai 5 horas? Não, nem um dia. Então vamos lá. Conta comigo. Quem tá falando? A Ayane, né? Mudou agora. Isso, mudou agora por conta que, a gente entra na faculdade 7h10, né? E aí ela falou que eu poderia sair às 6 horas. Mas se não fosse isso, eu ia sair 6h45. Então vamos lá. Você trabalha das 9 ao meio-dia, 9, 10, 11, 12, dá 3 horas. Aí da meio-dia a 1 você intervalo para o almoço, pode ser? Sim. Então, aí da 1 até em tese, 18h45. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não.
desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 horas e 45 minutos. Então, na verdade, você está trabalhando 45 minutos a mais. O que ela está fazendo? Ela pegou, por dia, ela pegou esses 45 minutos na segunda, 45 minutos na terça, 45 minutos na quarta, 45 minutos na quinta e 45 minutos na sexta, extrapola, ó, dá 90, 90, 180 horas. Tinha que ser 1, 2, 3, 4... na verdade, tinham que ser 4, peraí, 6 e 6 e 6, 12, ó, 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos. 6 vezes 6, é que eu sou ótima de matemática, né? Vamos lá, peraí. Mais 60, mais 60, mais 60. 120 com 240. 2. Na verdade, tá certo, viu? Tá certo. Você até trabalha menos. Mais 90. Porque em tese você teria que trabalhar 4 horas a mais durante a semana, entendeu? O que ela fez? Ela fragmentou essas 4 horas em todos os dias em 5 de 45. 5 horas de 45 minutos. Tá certinho. Não tá errado, não. Não tá errado. Você entendeu por que ela fez isso? Porque realmente a jornada não é só você e todos os demais. O que acontece? A CLT e a Constituição Federal prevêem que o trabalho, a duração da escala da jornada de trabalho, da jornada de trabalho normal é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Então, se você não cumpre só que não dá para eu, na verdade, assim, quem trabalha das 9 às 5 da tarde com 1 hora de intervalo, que são as 8 horas diárias, das 8 às 5 ou das 9 às 6, que são as 8 horas diárias, vai trabalhar 40 horas semanais, não vai trabalhar as 44. Então, o que a sua chefe fez? Ela pegou essas 4 horas do sábado e ela fragmentou em algumas horas, alguns 45 minutos cada dia da semana para você não trabalhar no sábado, entendeu? Entendi. Não está errado. E assim, se ela foi condescendente, porque se ela quiser, porque assim, a discussão é, se o empregador quiser obrigar o empregado a trabalhar no sábado, ele pode? O que vocês acham? Pode. Pode. Por quê? Quem respondeu pode? A Patrícia? Não. Quem que é? A Iane? A Bia. Não. A Bia. Bia, por que não? Por que ele pode? Porque é jornada... Isso. Que é jornada de trabalho. Perfeito. 4 horas. Tá? Então, assim, isso é uma concessão do empregador de fazer com que você não trabalhe no sábado e aí você trabalhar um pouquinho mais durante a semana, tá? Professora, eu também. Eu Diga. entro das 8 às 18. E você faz quanto? Acho que tá um pouco a mais. Quanto tempo de intervalo para a refeição? 1 hora. 1 hora. Então, vamos lá. 8. Que horas você sai para o almoço? 1 hora. Volta às 14. Então, das 13 às 14, a gente não conta, tá? Por isso eu estou perguntando horário de almoço. Porque isso aqui a gente vai falar lá que é o intervalo. Pessoal, deixa eu só avisar uma coisa. Vai cair o link daqui 2 minutinhos, não tem problema. Eu gero outro rapidinho e vocês entram. Porque eu acho que o assunto é importante, entendeu? Porque vocês têm dúvida e eu prefiro fazer essa interação, tá? Então, vamos lá. Das 8 até a 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Você trabalhou 4 horas, certo? Aí você volta às 2 horas. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas horas você trabalhou? Das 14
às 18, quanto tempo dá? 2, 3, 4, 5, 6, 4 horas. Se eu somar 4 com 4, quantas horas você trabalha por dia? 8. Tá certo ou tá 8. errado? Tá certo. Você trabalha de sábado ou Tá não? certo. Não. Então, e o seu Na empregador... verdade, agora eu tô de férias. Me deram férias. Tá, Com 4 Mas ele- meses de empresa, me deram. tá, mas ele não falou ainda que você tem que trabalhar às 4 horas do sábado, então fica quieta. Não, Fica não vou falar quieta, nada. não fala nada, porque se ele pega um advogado lá que vai orientar, vai fazer você trabalhar no sábado. Ou você sair, Não. Obrigada, prof. imagina. Tá bom? Bom, então, o que acontece? Se você trabalha além das 8 horas, é que a gente vai considerar que são as horas excedentes, a tal da hora extra, tá? A gente comentou quando a gente fez uma aula presencial ainda sobre isso. A hora extra, ela é remunerada diferente, né? Pelo menos 50% do valor da hora trabalhada, né? E quem precisa pedir para você cumprir e fazer a hora extra é o seu empregador. Você não pode, por sua vontade própria, fazer a hora extra. Então, você precisa de uma autorização para ser feita essa hora extra, porque vocês têm direito, nós temos direito a uma remuneração diferenciada caso exceda essa jornada de 8 horas diária, tá? Agora, veja bem, essa jornada, por exemplo, o pessoal lá da faculdade que eu dava aula na Anhanguera, que trabalhava de segunda a quinta, 1 hora a mais, para